Força que conosco, em conexão com o céu e a terra. Neste local, desce, desce, desce e venha resgatar os irmãos que aqui não estão presos por algum motivo, apegados à matéria dos problemas. Segue para a luz aqueles que tiverem merecimento. Aqueles que precisarem da luz, que se desapeguem à matéria. Eu vos agradeço por ouvir atender este apelo e bendito seja, porque ele é realizado. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez, o relâmpago pela luz do grande sol central. Segue para a luz que espíritos de luz socorristas venham resgatar esses irmãos. Pessoal, hoje eu estou aqui nesse Campo Santo fazendo dois trabalhos. Um trabalho com aparelho de espectro Ghost, identificando através de bonequinhos que ainda estão presos aqui esse plano, por alguma razão, ao corpo físico, pegados à matéria, né? E aproveitando a oportunidade, já que estou dentro deste lugar, né? Falar sobre descarrego. Tantas formas de descarrego. Tem descarrego através de ervas, tem descarrego através de banho de mar, descarrego através de defumações, tem descarrego através de um passe magnético, através de uma aplicação de reiki. Quem está ganhando de uma forma está ganhando um descarrego, né? Porque a energia reiki está ali trabalhando, limpando aquela pessoa e trabalhando de alguma forma, em algum sentido, seja ele problemas emocionais, espirituais, né? Físicos, dores, doença e etc. E, por incrível que pareça também, por que não dentro de um Campo Santo? Vou contar uma breve história, onde um dia desses eu estava muito chateado, muito triste, cheio de problemas, né, brotando aí do nada, mas fazendo parte do dia a dia, né, assim mesmo, né? Eu canso de falar, aliás, não canso. Vida de radiestesista não é glamurosa. Quem está entrando nessa linha pensando em glamour, pula fora e vai se dar mal. Evidentemente depende do ramo que ela está indo. Se ela está indo geopática, linha geopática é um assunto. Arquitetura é outra, decoração é outra, homeopatia é outra. Tá? Mas tem outras linhas que são complicadas. Até mesmo a linha aí de prognóstico, diagnóstico de saúde, em diante já fica complicado. Esse trabalho aqui de investigação é complicado porque o próprio cliente é complicado. Então, dentre tantas coisas que estavam acontecendo, eu estava me sentindo pesado, carregado e me sentindo muito mal. Alguma coisa querendo me dizer
minha cidade e uma intuição de repente me fez me levar para uma outra cidade bem distante para fazer um trabalho no Campo Santo. O vídeo está aí, vou colocá-lo bem discriminado para você ver, né? E fui fazer meu trabalho ali de elucidação e de socorrista. Olha, por incrível que pareça, eu saí tão leve, mas tão leve, um descarrego tão poderoso. E é claro, né? Eu vim fazer um trabalho, eu vim fazer um favor, e com isso como direi, eu tenho que me limpar. Eu ganhei um passe magnético, o que estava em mim, vamos dizer assim, atrapalhando, não permitindo, né? Fechando os canais de comunicação, de intuição, né? Essas coisas todas. No caso, pelo trabalho que eu fui fazer, eu fui atendido e isso fui libertado também, aproveitando que estava no Campo Santo e que estava fazendo esse trabalho, acompanhado de guias e protetores de mentor espiritual, aproveitou a deixa e caiu na armadilha e foi. E eu saí tão leve, que eu parecia que estava ou bêbado, drogado, ou como se diz aí, anestesiado. Eu estava tão leve que eu saí abobalhado, que eu não estava entendendo nada, né? Porque na verdade, quando isso também acontece muito, quando se aplica reiki, quando está no centro espírita e vai fazer um trabalho de desobsessão, entre outros, descarrego e tudo mais, de acordo com cada religião, o médium tem que se limpar. Ou ele tem que fazer o autopasse, ou um colega tem que dar um passe dele, que ele não pode levar a energia que ficou pesada, suja dos outros para casa. E como eu estava ali sozinho, quer dizer, fisicamente, quem me conduziu àquele ponto, para aquele trabalho, claro que aproveitou e me limpou. E nós estamos atraídos por diversas formas. Por exemplo, eu estou neste lugar aqui, nesse Campo Santo aqui, estou fazendo esse trabalho, essa mentalização, né? Conversando com quem está preso aqui materialmente, por algum motivo, alguma coisa. E alguns podem, pela lei de atração à afinidade, me acompanhar. Poxa, esse cara de repente sabe de alguma coisa, é o cara que tem conhecimento, vou atrás dele para ver o que ele sabe, se ele pode me ajudar. Pode acontecer isso? Claro que pode. Claro que pode. Então, é uma forma dele te acompanhar. Mas o radiestesista que trabalha nessa linha, ele simplesmente tem que orar e vigiar. Ele sabe quando está mal acompanhado, né? Quando está sendo perseguido, influenciado. Tanto que nessa situação que eu estava, eu além de ir atender, eu fui atendido. E uns dizem que quem faz trabalho em Campo Santo, mesmo que seja o trabalho que eu falo aqui, é claro, é de esclarecimento e de encaminhar para a luz, desapegar, né? Encaminhar para outro plano, uns vão, outros não vão, outros podem acompanhar por algum motivo. Ou motivo, assim, de curiosidade, saber quem é essa pessoa, se ele pode me ajudar, por que ele não me ajudou, e vir acompanhar. Como tem outros também que, poxa, não está gostando, que eu estou pisando num campo onde ele domina negativamente, embora tenha guardiões aqui que protegem o lugar e os corpos. Mas tem outros também que não queiram que está aqui para fazer esse trabalho, porque de alguma razão estão consumindo a energia ainda que resta, principalmente quando um corpo é enterrado recentemente, né? Enfim, existem várias situações e essa entidade não gostar e se manifestar. Ou na hora, não deixar fazer o trabalho der ruim, ou perseguir. Então, o radiestesista que trabalha nessa linha de investigador paranormal, ele tem que orar muito e vigiar também. Não pode dar mole, porque se ele der mole, ele vai ser abatido
vai ser sugado energeticamente, ou as coisas na vida dele vai mudar, vai ficar confuso, né? Pode sofrer alguns ataques, enfim, várias coisas negativas podem acontecer, né? Então, não aconselho que não tenha experiência, que não tenha conhecimento, estudo nessa área, fazer. E falando sobre o descarrego, né? Assim como um banho de mar é um descarrego, porque a onda do mar tem, né, claro, ali a salinidade, tem também as ondas que formam-se para quebrar no seu movimento de vai e vem, ela forma um prana, e aquele prana puxa uma energia vital, e essa energia vital, né, ela leva as energias negativas que possam estar naquele local ou naquela pessoa, se estiver dentro daquele prana, ou em busca daquele prana. Cachoeira também é uma energia positiva, porque também mexe com prana a queda d'água, é um banho energético, a pessoa sai, né, consciente ou inconsciente, ela indo pensando nisso, em descarrego, ou simplesmente tomar um banho, simplesmente ela recebe de volta, ela sai mais leve, né, fica mais calma, tem sonos melhores. Outros são banho de ervas, as ervas têm poderes de limpar, de curar. Um banho de erva também, cada erva tem a sua função de descarrego, de limpar, de abrir caminhos, de fazer trabalhos negativos, né? E no Campo Santo também, quem está aqui, eu por exemplo, venho acompanhado dos meus guias e protetores, peço licença e sei que o trabalho que eu estou fazendo é positivo, eles vão me proteger e vão me descarregar, vão me limpar. Mesmo eu vindo aqui intuitamente, eu sei que eles vão fazer esse trabalho. E aqui, por incrível que pareça, o Campo Santo está dentro, no centro da cidade. Lá tem um barulho enorme. Está chegando um pouco aqui, que está dando para ouvir aqui uma moto passando. Mas o silêncio aqui dentro, a paz é muito grande. Isso que eu acho interessante. O silêncio é muito grande. Existe uma paz, uma tranquilidade muito legal aqui, que você para. É um lugar, vamos dizer assim, estranho de você parar para refletir, para relaxar, para ficar em paz, de uma certa forma. Vamos pensar que isso é mórbido, e não é. A gente aqui, diante de um túmulo, vários reflexos a gente faz na vida, né? A gente estava ontem conversando com aquela pessoa, cheia de energia, cheia de planos, cheia de vida, daqui a pouco ela não está mais entre nós. A gente não tem que refletir o que é a vida é um momento que tem que ser vivida da melhor forma possível, intensamente, alegremente, de preferência, porque você sabe que a hora é certa, mas a morte é certa, mas a hora é incerta, e você hoje está vivo, amanhã você não pode estar, e aquele amigo, aquela conhecida que ontem estava conversando contigo, hoje ela já partiu. Outras reflexões a gente pode fazer diante de um túmulo também, né? É que viemos pelados, nus, sem nada, e vamos voltar da mesma forma. Ou seja, não adianta a gente ficar aqui apegados a bens materiais, casa, carro, dinheiro, pessoas, família, porque nós não viemos com essa pessoa acompanhada diretamente. Eles estão aqui até esperando a gente, que vieram à nossa frente para poder, né, nos dar uma força, nos receber e ajudar na nossa caminhada. Mas cada um tem o seu destino, cada um parte, uma hora para partir, ou vai antes, vai depois. Então isso a gente não deve se apegar. Nós devemos usar as coisas que aqui estão para nosso bel prazer e uso. Como por exemplo, podemos ter um carro? Podemos ter 2, 3? Podemos. O que não podemos é ter apegos a esse carro. O carro apenas é um veículo de transporte que nos dá conforto, segurança e faz a gente chegar mais rápido ao lugar. Agora, se apegar a ele depois que fez a passagem, é se atrasar. É sofrimento. Tá ligado à mulher que ficou, aos filhos que ficou, vai atrapalhar a vida deles. E você, o espírito que fica, vai virar um obsessor. Em vez de estar pensando em estar ajudando, está atrapalhando. Já a criança vai ficar doente, a mulher já vai começar a meter o pé pelas mãos, vai criar dívida, vai se encher de boletos. Não é verdade? Essa é uma questão.
e o apego dele, né, não vai adiantar nada, porque ele deve estar pensando assim, poxa, eu não sei para onde eu vou, eu estou aqui pertinho deles, se eu for para tal lugar que estão me chamando, onde eu vejo a luz, eu de repente nunca mais vou ver essas pessoas. Aí a dúvida dele é essa, ele prefere ficar, porque ele não tem o conhecimento, ele não sabe para onde vai, e tudo que é misterioso, né, as pessoas têm medo. Elas não sabem que vai para um plano, que vai se cuidar, que vai começar uma nova jornada, que eles têm condição ainda de acompanhar quem ficou, ajudar quem ficou, mas com conhecimento e técnica. Não ficando aqui apegado a alguma coisa que, infelizmente, vai atrapalhar a vida desse querido. Ou seja, quem não quer fazer mal para o seu ente querido, não fica aqui. Porque as lágrimas e a saudade vai doer muito para os dois lados. Em vez de fazer o bem, está fazendo o mal. Diretamente ou indiretamente. Então, tem que se preparar para esse momento e não haver apegos, né? Mas que, ao passar do lado de lá, fazer o tratamento de acordo com o que a pessoa fez a passagem, que tipo de doença teve, se tratar primeiro, né? E depois ter um estudo, um esclarecimento, se não teve em vida, vai ter no plano espiritual para saber como lidar com essa situação e ajudar. E vai vir acompanhado de algum espírito com mais experiência. Então é muito melhor esse sentido. Agora, ficar preso ao corpo, vendo ele se decompor e não entendendo, tentando reanimá-lo, esperando que ele reviva, porque o espírito não se convence de que partiu, não aceita aquela partida, acho que foi cedo demais, que tinha muitos planos, que tinha uma família, não sei o que, não sei o que lá. Ele simplesmente está aumentando a dor e o sofrimento dele. E que, através dessa conversa aqui, eu não estou falando só para você, estou falando para os que estão aqui, pelo menos tem 2 aqui do meu lado, eu já fiz a minha oração, a minha parte, vamos ver se ele, né, teve o merecimento de seguir para o plano. Estou reforçando com essa palestra aqui, vamos dizer assim, né? E que peço que os irmãos que cuidam desse Campo Santo aqui, tem essa missão de cuidar desses irmãos, proteger, façam essa vigília, fique doutrinando dia e noite e convençam, façam ele entender que existe um outro plano, que esse corpo físico serviu como uma vestimenta de uma experiência de vida, que teve esse período para ele viver, para ele resgatar, para ele aprender. Que agora tem que partir para outro plano e começar uma nova jornada. E fazer com que ele desapegue disso. É fácil? Não é fácil. Se não é fácil para eles que estão no mesmo plano, imagine para quem é encarnado, está nesse plano e fazer, né, esse trabalho. Nem todos vão ser vitoriosos, mas é dose homeopática. Tem que vir, ir no mesmo ponto, o que fez hoje, saber se foi bem feito, se for aceito, se não for, vir voltando, que, né, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? E nessa questão também de descarrego no local como esse, no Campo Santo, não somente eu pensava também que eu estava ficando assim já batendo 2 aí na questão, certo? Mas estava conversando aqui há pouco tempo e uma moça veio falar comigo que quando ela era criança, ela e a amiga dela, quando vinha para a escola e que tinha de fazer algum estudo, estava muito preocupado e elas não tinham, assim, vamos dizer, como fazer, criatividade nem nada, e elas passavam sempre pelo cemitério e não era caminho, não era para cortar caminho para ir para casa, não tinha nada a ver essa questão de cortar caminho e passar pelo cemitério. Elas iam porque se sentiam bem, as coisas se esclareciam, se ela estava chateada em casa porque os pais brigavam, se os pais estavam cobrando muito dela, alguma coisa ruim com o namorado, estudo ruim, enfim, com alguma coisa ruim, um momento infeliz da vida, ela vinha para o Campo Santo, vinham passear, vinham conversar, não sei o que mais que ela não falou, e alguma coisa, segundo ela, que elas saíam dali bem, as coisas passavam a melhorar, elas passavam a pensar diferente,
agir de outra maneira, as coisas começam a dar certo. Quer dizer, opa, não sou eu aqui o doido da vez, né? Existe mais pessoas que tenham a coragem de confessar isso. Então, se eu tenho todos os meios de me descarregar, ou seja, através de um passe magnético, através de receber um reiki, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, um banho de erva, por que não vindo aqui, já que eu vou fazer um trabalho e vou me limpar? Porque tem gente que não gosta, vamos dizer assim, espiritualmente, de vir ajudar essas pessoas, que alguma vantagem eles estão tendo. Qual é a vantagem? Tornar esses irmãos um escravo para serviço deles. Então, uma entidade que está pegando esse espírito para transformar em escravo, não vai permitir que chegue um esclarecedor aqui e liberte. Não vai permitir, né, nada. Vai ser, vamos dizer, dono deles. Até que esse momento, esse dia, acabe através de uma intuição, de um trabalho de rastresia, um trabalho de algum médium, algum pai de santo, alguém que venha a esse lugar indicado. Nada é ao acaso. A espiritualidade diz quem está mais precisando. Hoje eu vim aqui para um outro assunto, vou deixar para outro dia fazer quem realmente está precisando. Como eu encontrei irmãozinho aqui de uma quadra para cá, vi irmãos sentados em cima do próprio túmulo, outro em frente ao próprio túmulo, não foi o caso. Como achei dois aqui, sentado aqui no chão, estava conversando com um, parece que o outro gostou da conversa e veio também. Estão nas imagens aí, acredite se quiser, né? Então, gente, alguém tem que fazer esse trabalho. Ah, você é corajoso? Não, não é questão de coragem. Ah, eu acho bonito, gostaria de fazer, mas eu tenho medo de ir, eu não tenho coragem para ir fazer, porque dizem que você depois, que entra no centro, no Campo Santo, carrega coisa ruim, enfim, diz muitas mentiras, mas tudo é uma questão mental, psicológica. Se você está aqui fazendo esse trabalho, se você tem essa missão, alguma coisa está te protegendo. Você não está aqui como curioso, você não está aqui debochando, você não está aqui depedrando, você não está nada. Você está levando uma palavra amiga, um consolo. E isso, você tem uma proteção para isso, tem um espírito de luz te protegendo para isso, que a gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai estar aqui, confuso sem saber o que aconteceu. Perdido, né? O que houve? Eu estava ontem rindo e brincando, de repente eu estou aqui, meu corpo está aqui, o que houve? Eu vou em casa, ninguém me escuta, ninguém me vê, ninguém fala comigo. É uma doideira doida, né? Aí Deus coloca no caminho dessas pessoas um trabalhador da última hora, vamos dizer assim, né? Ou um escolhido, vamos dizer assim, e venha para aquele especial, para aquele, porque para aquele não para aquele outro. Cada um tem a sua hora para tudo. Teve a hora de fazer a passagem, né? Teve a hora de passar pelo fenômeno da morte, então vai ter que esperar, por algum motivo ele tem que esperar ali. Mas esse aqui veio com mais necessidade. Por que eu vim direto para cá? Tá certo que estou debaixo de uma sombra de uma árvore aqui, né? Tem gente trabalhando para lá, o barulho vai me atrapalhar, não quero chamar atenção com gravação, e vai que o cara, né, chegue e corte aqui o meu barato, porque no outro Campo Santo disseram que a prefeitura não deixou mais gravar lá, porque estavam quebrando as gavetas para filmarem ali as caveiras, os ossos. Enfim, estou aqui meio escondido e fazendo esse trabalho. Certo, pessoal? Então é isso aí. Nessa palestra, nesse comentário, gente que teve coragem de fazer esse comentário, de se sentir bem no Campo Santo, embora as outras dizem cruz credo. Sábado eu fui falar para uma pessoa que ia passar o domingo todo dentro de um Campo Santo. A pessoa disse cruz credo. Ela já achou que eu estava lelé. Não, mas de tanta confusão, de tanto problema, para você fazer uma reflexão, você vê o que é a vida, né? Como eu falei no início. Poxa, a pessoa estava ontem brincando, bebendo, rindo e hoje não está mais junto com a gente. É uma reflexão que a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que... não é
o mundo vai acabar amanhã, a gente tem que fazer tudo de ruim e de bom não, mais o de ruim para aproveitar a vida. Eu não estou falando nessa questão, eu estou falando de questão de a gente viver o que a vida tem que ser vivida e o que ela nos oferece. E a gente tem prazo para isso. Isso que eu estou falando. Não é que nessa Covid que veio aí, que matou muita gente, o pessoal ficou louco. Em vez de ter mudado o ego, a moral, os pensamentos, e o tiro saiu pela culatra e começaram a dizer o que? O mundo está acabando, o povo está morrendo. Ah, eu vou fazer de tudo que eu tenho direito, de ruim, de bom, e vou me acabar e vou me aproveitar, porque eu não sei do dia de amanhã se eu já estou escalado aí pro time de futebol que vai ter lá em cima. O povo ficou doido. A humanidade se perdeu. A humanidade está voltando a ser primitiva. E uma pessoa sensível como eu, tá duro, tá difícil de aceitar muitas coisas aqui que tá doendo. Tá difícil mesmo, as pessoas enlouqueceram, as pessoas perderam caráter, moral, a humanidade voltando para as cavernas, que talvez nem aquele povo daquela época da caverna, os nossos antepassados, eles agiam como o ser humano hoje está agindo. Mas também, pela função da transformação planetária, está mexendo muito com as pessoas. Então está botando muita coisa a revelar das pessoas. É claro, a pessoa é boa, a pessoa tem um sentimento, ela tem uma super sensibilidade, vai aflorar e ela vai ficar no estado que eu estou, né? Chocado. E tem outros que vão aflorar o lado ruim dela, a maldade dela. Por isso o maior número, batendo recorde aí hoje, o Brasil de feminicídio. A própria uma firma que abre-se hoje para, vamos dizer assim, servir e ter seu lucro, ela já abre com intenção de prejudicar o seu futuro cliente, de roubar o seu futuro cliente. Pode isso? Uma firma, o cara vai abrir a firma, né, com a intenção de produzir, ajudar o país e riquezas e lucros, principalmente a parte dele. Não, ele já está naquela mentalidade de roubar. Aí ele já pega um advogado, vê todos os furos que nós temos na lei criminal e ele estuda aquilo ali para se basear nos furos, para não ser pego se tiver algum aí chato da vida que queira reclamar de tudo na justiça e ele ter por onde se safar. Porque não é possível a gente ser roubado sendo cliente de um banco. Não é possível a gente ser roubado por uma loja onde a gente é cliente há 20 anos, paga rigorosamente em dia, e esse rigorosamente em dia é antecipado, e numa simples compra que a gente faz na internet, ela não entrega, e ela te cobra como tivesse entregue o produto, e você não vai pagar para aquilo que não recebeu, e a firma não quer saber, por algum motivo, aí ela já começa a te cobrar e botar teu nome no SPC. É loucura. A dentista, o médico que jurou em salvar vida, ele está salvando o bolso dele. Veio me contar aqui, essa semana mesmo, uma história que, se eu contar aqui, é um absurdo. E o que é? A pessoa precisa de um psiquiatra, foi problema de depressão, muitos anos com depressão, desde quando a mãe dele desencarnou. Ele não soube lidar com isso, procurou centro espírita amenizou, pensou que seria a solução o centro espírita pelas palestras e falar sobre vida após a vida. Ele foi se acalmar e ele não conseguiu se libertar disso. E claro que foi aconselhado a fazer um trabalho paralelo, né? Tanto o lado espiritual como o lado físico, procurar um psiquiatra. Aí ele achou um psiquiatra, começou a atender ele, daqui a 3 meses o psiquiatra foi para outra clínica. Quer dizer o quê? Pô, ele ganhava na cabecinha dele pouco ali, foi para uma clínica que passaria a ganhar mais. E o pior ainda, não teve ética e ligou para todos os clientes dele daquela clínica. Para quê? Dizer aonde ele estava, ou seja, tirar os clientes daquela clínica para ir atrás dele.
Quem foi, foi, quem não foi, não foi, mas quem foi, ele começou a atender lá 6 meses, daqui a pouco ele saiu daquela clínica. Poxa, um psiquiatra não tem um local próprio? Precisa ainda prestar serviço? Geralmente ele tem um local próprio e atende coisa, mas ficar pulando de galho em galho, em busca do melhor salário, então é claro que ele fez uma promessa de salvar o bolso dele. Ele está se preocupando com o paciente. O paciente vem, não vem. O problema é dele. É chato isso, é triste, muito triste. Aí mais uma vez esse cidadão me contou que foi atrás dele. Estava se tratando, já ficou 1 ano lá, indo para 2, achou que o cara ia sossegar no local, né? Aí começou a ter uma crise bipolar. No auge do tratamento, o remédio estava dando um efeito colateral muito forte. Ele passou muito mal, foi tentar falar com o médico, foi impedido por causa da secretária. A secretária não deixou ele, né? Ficou sendo a intermediária, ligou para o médico passou o que ele deveria fazer, ou seja, tirar um remédio, em vez de tomar 2, tomar 1. Ele fez, só que ele disse que tomou meio. Daqui a 5 dias começou a passar mal, então o jeito era marcar uma consulta. Marcou a consulta, quando chegou na hora, na semana, né? Ele simplesmente recebeu uma mensagem dizendo que fulano de tal não ia poder comparecer à consulta e não sabe quando ia voltar para atender. E também não disse quando voltasse, né, ia procurar, mesmo porque não dá pra, nessa questão, ficar procurando, né? Isso quer dizer o quê? Que o cara simplesmente deu uma desculpa furada e foi procurar, né, outro local para trabalhar, para ganhar mais. Ele pensando no bolso dele, e o paciente que se dane. Ele sabe que o paciente estava com problema, que se dane. É triste, gente? É triste. Aí ele disse, ó, não vou procurar ele não. Foi procurar um outro, marcou o outro, fez uma dificuldade danada, longe da cidade dele. Quando chegou, marcou o dia da consulta, quando ele foi ser atendido, sofreu um acidente, o médico. Tá parecendo mais karma, né? Algum espírito obsessor ali atrapalhando a vida do cara. Aí, esse médico também foi resolver o problema dele e deixou o paciente para lá, não quis saber. Mas também a clínica não disse assim, ah, nós vamos entrar em contato com o senhor e remarcar a consulta, não. Não, você que procure. Legal, né? Bacana isso, né? Na situação assim, né? O problema é seu, te vire, corra atrás. Não é você o doente? É isso aí. É isso aí. Aí ele ficou na dúvida, procura ou não procura? Procura ou não procura? Procura. Eu disse, ó, disse que não vai procurar não. Ele tem pena, sentiu muita falta de um médico que ele tinha há mais de 5 anos, que estava acertando, deixando ele bem equilibrado, né? Mas ele teve de deixar o médico porque o plano dele subiu muito e ele não podia pagar a consulta particular, que era altíssima, né? Mas mediante essa confusão toda aí, ele falou, vou voltar para ele, vou ver aí qual o plano de saúde que me salva, ou quanto é, que assim não dá para ficar, que o prejudicado sou eu. Quando foi lá na portaria da clínica, ficou sabendo que o médico tinha desencarnado. É isso aí, gente. Então, acredito que pela diversidade da vida, pelo momento que nós estamos passando, temos que buscar força em outras energias, mesmo que para muitos essa energia seja num campo santo, num local mórbido, que as pessoas cruzem, credo, não tenho coragem, eu tenho medo, você vai trazer porcaria, vão te acompanhar, vão não sei o que lá, mas isso é problema de quem não tem estudo, quem não tem conhecimento, de egoísmo, e que claro que não tem um preparo. Se não tem, não vem mesmo não, né? Mas que me sinto em paz, eu estava agitado, estava tranquilo, né? Porque estou fazendo uma outra matéria, estou com dificuldade de realizar essa outra matéria. Me deu, né, uma intuição aqui, ó, vá no Campo Santo dessa cidade e você vai ter 2 matérias, 2 coisas para você fazer lá. O que é, botei o pé aqui dentro, descobri, né, e estou fazendo. É assim, eu sou maluco, né? Não, outras pessoas têm esse momento, cada um tem o seu. Agora, você é preconceituosa,
Você tem problema, você quer rotular assim, o problema é seu, não é meu. Eu não vou me preocupar com o que as pessoas pensam de mim, entendeu? A opinião dela não me interessa, interessa o trabalho que eu estou realizando. Porque depois, se eu tiver que prestar conta, se foi um dom, se Deus me deu o dom da radiestesia, se me deu o dom vamos dizer assim, de ajudar as pessoas que fizeram a passagem a encontrar o caminho de luz, que estão presas por alguma coisa, esse tipo de educação, esse tipo de socorro, eu vou prestar conta amanhã, e se eu não fizer, como é que fica? Entra aí, no caso, muito bem aplicada a parábola dos talentos. Você já leu a palavras do talento? Leia. E ela não se aplique e não siga e não mentalize do jeito que está na parábola. Mas coloque em prática na situação que eu estou colocando aqui. Eu poderia ser um daqueles servos do Senhor que recebi dinheiro, e eu sei que esse meu servo, ele é muito mau, muito rigoroso, e ele confiou que eu transformasse aquele dinheiro, multiplicasse aquele dinheiro dele. Uns investiram e arriscaram, passaram na prova. E o outro ficou com medo dele, com medo de perder, investir errado, botou o dinheiro guardado debaixo do colchão, para quando o seu rei voltasse, né? Ele tá aqui o dinheiro que o senhor me confiou, não roubei, não gastei, está inteiríssimo. E esse senhor vai comparar, poxa, eu dei 3 talentos para cada um. O primeiro multiplicou, o segundo quadruplicou e você não fez nada. Você não usou do teu talento. É isso aí. Vamos botar essa parábola na prática. Sabe lá se esse é meu talento, esse é meu dinário que eu tenho que multiplicar e eu tenho que fazer. E se eu não fizer, o que vai acontecer? Pam, 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 pam. Agradeço por ter assistido a esse vídeo. Até o próximo encontro.